Hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Dr. Célio Sauer, que estará em breve no Parlamento Português, novamente, né, defendendo aí os direitos dos imigrantes, muitas coisas que ele vai apresentar, que ele vai conversar com o parlamento, e é claro que eu tinha que convidá-lo aqui para entender tudo isso, quais são as propostas, as petições. Já estou sabendo agora que são 4 petições que o senhor vai apresentar por lá. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo, é sempre uma felicidade recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e, de fato, são 4 petições, petições que já vinham há um ano se arrastando no parlamento. Então, temos petições que são do mês de outubro de 2023, estavam lá, não haviam me chamado muito, embora nós tínhamos o número necessário de assinaturas para ter essa audiência obrigatória com a comissão responsável. Então, vão aproveitar talvez uma única viagem e vão conversar sobre 4 temas distintos, mas tão parecidos, por relatos que são diretamente relacionados à lei de imigração, à lei de estrangeiros e aos estrangeiros que hoje vivem em Portugal. Pronto, perfeito. Eu já vou começar perguntando quais são os temas que serão discutidos, Perfeito? essas 4 petições, o que envolve Perfeito. aí para os imigrantes. Numa síntese, temos uma petição a mais antiga, que é para disponibilização de agendamentos para reagrupamento familiar. Essa é datada de 16 de outubro de 2023, então fazem aí pouco mais do que 367, 368 dias que a gente colocou essa petição lá, e ela vem justamente no intuito de apresentar para o parlamento uma solução que desburocratize e simplifique o acesso dos utentes a agendamentos para reagrupamento familiar, porque hoje o governo não tem nem noção do real universo de pessoas que poderiam, né, já estar com um pré-cadastro e estar a realizar esse tipo de procedimento. Então, essa foi a primeira. Depois nós tivemos uma segunda, essa foi a que reuniu aí mais assinaturas, reuniu 4.440 assinaturas, também foi datada de outubro do ano passado, ela é do dia 28 de outubro de 2023, é uma petição pedindo a feitura do cartão de residência da CPLP. Então, nós já estamos há um ano lá com essa petição também parada lá no parlamento, mas solicitando, obviamente, ao parlamento português uma alteração na portaria relacionada e própria lei de estrangeiros também, para trazer a autorização de residência da CPLP com um documento de identificação, com um cartão no formato, né, tradicional, com foto, com dados biométricos e etc. Então, essa petição também já estava ali há algum tempo, também pode ter sido prejudicada pela queda do governo e uma série de outros fatores que aconteceram aí no final do ano passado e no início desse ano, mas agora vai ser apreciada agora no dia 23 de outubro. Depois, temos uma outra petição, essa é de 14 de junho de 2024, é uma petição que vem também tratar da CPLP. Ela vem a pedir 2 coisas em uma única petição. Primeiro, desbloqueio de acesso, né, ao registro da CPLP para cidadãos que têm isenção de visto, ou seja, não são portadores de visto consular. Essa situação que já está desde 2022, quando foi formada a lei, sem a possibilidade desse acesso, e quando foi formado o portal da CPLP, que foi em março, 13 de março de 2023, entrou em funcionamento. Lá estava bloqueado, com brevemente disponível, esse brevemente já se alonga aí por Nunca um ano e tal, aconteceu. quase 2 anos. Então, nós gostaríamos que isso fosse resolvido, mas não somente isso, fazemos também um pedido ali para a questão relacionada ao trabalho, porque essa petição já veio depois da alteração que teve na lei, que extinguiu a manifestação de interesse e colocou muitos cidadãos estrangeiros que hoje estão em Portugal e muitos patrões, empresários que hoje estão em Portugal, certo? Necessitando dessa mão de obra, num risco. Qual o risco? O risco de ser processado num processo contra a ordem nacional, né, e ter que pagar uma coima pelo ato de trabalhar. Seria o exercício ilegal do trabalho, sem ter autorização de residência, sem ter um visto de residência, mas nós sabemos que ocorreu uma situação excepcional, foi essa extinção atabalhoada, né, da manifestação de interesse, que colocou muitas pessoas que às vezes já estavam a trabalhar, já tinham as suas contribuições, mas não tinham feito a submissão no portal. Conheci muitas pessoas que estavam com todo o processo organizado, mas não conseguiram enviar. Então, de alguma forma, encontrar um meio termo para que esses
empregadores, não sejam, né, prejudicados e tenham prejuízo financeiro por dar emprego, que é uma Uhum. coisa ridícula, né, prejudicar uma pessoa que está dando emprego, e também não prejudicar os trabalhadores que, né, além de ter o risco agora de serem mandados embora, podem, né, vir a ter que pagar também contornações por estarem a trabalhar, que é uma coisa, parece que nós estamos incentivando a pessoa a não trabalhar, ou a mendicância, eu não entendo isso, mas nós pedimos essa alteração também. E, por fim, a última, que é a mais recente, foi do dia 17 de 8 de 2024, relacionada a uma questão que já existe dentro da lei de estrangeiros, mas que talvez nunca se revelou como algo urgente, mas agora é, que é o caso de jovens, de crianças, que estão no ensino pré-escolar ou no ensino básico, mas não conseguem fazer um título de residência como estudantes. Por quê? Porque a lei só permite a feitura do título de residência para estudantes do ensino secundário, ou técnico, ou profissionalizante, ou superior e assim por diante. Ou seja, os jovenzinhos que estão a estudar em Portugal, às vezes já há 2, 3 anos, às vezes falam melhor o português de Portugal do que a sua língua materna, às vezes sentem-se mais portugueses do que, né, dos seus países originários e se identificam mais com Portugal. Eles não têm a capacidade de fazer hoje um título de residência e dada a situação atual em que o reagrupamento familiar está tão difícil, em que muitas pessoas, 150 mil ou mais, têm uma residência da CPLP e dessa forma também não conseguem executar o reagrupamento familiar, esses menores estão prejudicados. Vamos pegar aqui o caso de José, chegou em 2021, fez uma manifestação de interesse, fez a manifestação de interesse, transformou ela na CPLP, foi atrás de ir fazer um reagrupamento familiar para o seu filho, né? E o seu filho não consegue fazer, por quê? Porque o pai ou a mãe tem uma CPLP. Então, hoje, né, notamos uma necessidade grande desta alteração na lei para beneficiar esses diversos casos, esses diversos jovens que efetivamente estudam e têm uma integração até, eu digo, maior do que dos adultos em Portugal, porque eles Uhum. estão na escola, estão a aprender não só a língua, mas também a cultura, a história de Portugal. Então, seria uma forma de valorizar essa integração. Foi a petição mais recente, né? E, obviamente, também vai estar discutida agora no dia 23 de outubro. O total de assinaturas que nós conseguimos reunir com essas petições, salvo equívoco da minha parte, são ali pelo menos 8.390 assinaturas. Perfeito, doutor. Em termos práticos, como que acontece isso? O senhor elabora uma proposta, vê, diante de um problema real, elabora uma proposta de acordo também com as leis de Portugal, Uhum. monta essa petição é uma petição pública, precisa reunir assinaturas de pessoas Tá. que moram em Portugal, é isso? Vamos lá. Quando nós fazemos uma proposta, eu entendo da seguinte forma: uma petição em si, ela vem para trazer o olhar dos parlamentares para um ponto específico. Porque hoje, os parlamentares, um parlamentar, um deputado de Portugal, ele está completamente atarefado com as diversas demandas que existem em Portugal. Então, tem demandas na saúde, tem demandas que são relacionadas à habitação, tem demandas que são relacionadas à empregabilidade, e tem nós lá no cantinho, os estrangeiros, né? Então, é difícil, muitas vezes, deles terem o mesmo nível de detalhamento que, às vezes, nós que estamos no campo. Conversamos com pessoas todos os dias e as pessoas falam assim, olha, estou com essa dificuldade, olha, eu tenho uma CPLP, eu não consigo fazer a regularização do meu filho. Depois de passar 10 pessoas, 20 pessoas com a mesma situação, você fala assim, ó, nossa, deve ter um universo muito maior. Então, nós trazemos uma solução prática, tentamos, obviamente, apontar uma demanda da sociedade e colocamos ela para assinatura. Essas assinaturas são para qualquer pessoa que faça o registro no sistema, mas tem que ter um documento de identificação para esse efeito, para ser considerada válida a assinatura. Existem outras plataformas que são relacionadas a petições públicas, mas que às vezes só requerem um endereço de e-mail. Neste caso, você tem que preencher um cadastro dentro do sistema do parlamento, né? A plataforma é interna do parlamento e ela valida com um documento de identificação esse cadastro. Uma vez assinado, se nós reunimos ali pelo menos 1.000 assinaturas, já compensaria encaminhar adiante, porque isso daí vai para discussão, pelo menos na comissão. O ideal seria conseguir 7.000 e tal assinaturas para que isso fosse discutido efetivamente no parlamento.
mas tem Uhum. casos que são urgentes e que muitas vezes nos vale mais a pena encaminhar diretamente para a comissão, porque tem representantes de cada partido e os partidos, quando entram numa discussão de determinado assunto, podem aproveitar da nossa proposta e incluir lá dentro para fazer um texto, para fazer uma alteração. Então, agora é um momento que até eu vejo muito como propício para que isso tudo seja discutido, porque aparenta-me que o governo tem as suas próprias propostas, né, as suas próprias ideias sobre o que pretende para a imigração em Portugal. E aproveitar e trazer um pouquinho de cada uma dessas demandas pode auxiliar as pessoas que hoje vivem aqui. Exatamente. Então, na semana passada nós vimos, acompanhamos aqui, fiquei o tempo inteiro escutando toda a votação, né, do parlamento, muita gente ansiosa para saber o resultado de tudo aquilo ali, e o que fizeram é pegaram uma proposta, falaram, vamos para uma comissão para detalhar mais toda aquela situação, e aí o momento é o perfeito para que a comissão possa escutar um representante dos imigrantes com todas as propostas ali, com 4 pedidos, e detalhar, passando todo esse universo, como o senhor falou, né, de que dos migrantes que estão passando por aqui. É isso que irá acontecer. Uma comissão, então, vai escutar o Exatamente. senhor, outros representantes de outras petições também, é isso? Não, na verdade, pelo que nós percebemos, como são 4 petições, vai ser um momento onde efetivamente já tem petições demais, né? Normalmente eles não fazem isso, normalmente fazem a audição de 2 petições em conjunto, né? Mas como era uma série de demandas que já estavam ali, inclusive Uhum, há um ano, nós informamos, olha, temos mais essas petições aqui, se puder ouvir em conjunto, certo. seria vantajoso Sim, e para são a assuntos comissão. entrelaçados, né, Exatamente. que fazem todo sentido, que fazem sentido com a proposta do governo também, Exatamente. então Exatamente. é o momento, certo. Então, seria Vamos vantajoso para todos. Certo. Vamos por partes para entender melhor, então, algumas delas. A questão da Uhum. RCPLP, queria saber quais são as principais mudanças. O senhor já adiantou algumas coisas, mas seria mudar o formato dela? Exatamente. Nós temos 2 petições que estão relacionadas à residência da CPLP. Uma é essencialmente a feitura de um cartão de identificação, certo? Que venha com dados biométricos, que venha com fotografia, que seja emitido no modelo uniforme, para que permita às pessoas, né, obviamente, exercer melhor os seus direitos. Por quê? Efetivamente, você acompanhou a história, esteve aqui nesse período, você sabe que desde o momento que foi feita a residência da CPLP, ela foi feita em formato de papel. Ela teve uma adesão muito grande, até por causa dessa questão que foi feita em formato de papel. No entanto, pouco tempo depois das primeiras terem sido emitidas, começaram a ter alguns entraves. Sejam entraves internos em Portugal, entraves externos, ok? Parte por desconhecimento, parte porque também não é um documento de identificação, como já vem frisado dentro do próprio documento. Então, é uma solução que, embora seja sempre bem-vinda, e é muito bem-vinda a residência da CPLP, pelo menos na minha própria opinião, certo? É, a forma como ela foi disponibilizada, ou seja, no formato papel A4, ela não foi, assim, a mais bem-vinda, porque necessita de um documento de identificação. E isso demonstra que muitos cidadãos, no caso dos cidadãos brasileiros, invadiram, vamos usar essa expressão, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora a AEMA, com pedidos de cartão de direito de igualdade, ou seja, do Estatuto de Igualdade, para fazer um cartão de cidadão. Então, óbvio, se esta residência ela tem uma ideia de ser emitida de uma forma célere, porque seja emitida online, podemos fazer coexistir, certo? Um documento no formato de papel, que seria o certificado de residência da CPLP, certo? E o que lhe é entregue primeiro, e em sequência, para quem tiver a necessidade, para quem for interessado, a possibilidade de fazer esta residência no formato de cartão, utilizando os serviços do IRN, ok? Pelo menos é a minha ideia, é a minha proposta, ok? Obviamente, caberia daí ao governo negociar com as entidades envolvidas se isto poderia passar ao IRN para emissão, considerando que o IRN faria unicamente a materialização desse documento
num formato de documento de identificação, ou seja, num formato de cartão, ok? Porque a emissão da AR, da CPLP, ou do Certificado de Registro Cidadão dos países da língua portuguesa, seria ainda emitido pela AIMA. Então, a pessoa já seria considerada residente a partir do momento que tem o papel A4, mas depois iria ao IRE e faria o cartão de identificação. Isto, na minha sincera opinião, é uma forma de não aumentar o fluxo de trabalho na Casa da Moeda e no IRN imediatamente, porque, obviamente, caberia a cada um identificar se tem a necessidade imediata ou não, diferente de fazer um único modelo de emissão, e esse único modelo de emissão obrigar todas as pessoas a fazerem emissão, o que aumentaria o fluxo de trabalho, tanto na AIMA quanto na Casa da Moeda. E descentralizar, no caso de levar isso ao IRN. A outra petição já é relacionada a um ponto duplo, como uma solução apresentada em relação ao que ocorreu da manifestação de interesse. Temos que dar um contexto. Até 3 de junho de 2024, muitas pessoas estavam a trabalhar e faziam uma manifestação de interesse. E dessa forma, algumas das contraordenações que estão previstas na Lei de Estrangeiros não eram aplicadas nem contra o empregador, nem contra o imigrante. Então, as pessoas, mesmo que tivessem que esperar 2 anos pela solução, que seria a manifestação de interesse, elas tinham acesso a um trabalho, que muitas dessas pessoas vieram para Portugal para trabalhar, temos que lembrar disso. E os empregadores teriam acesso à mão de obra, que é a razão pela qual o contrato, necessidade. Então, a partir do momento em que ocorreu esse fim abrupto da manifestação de interesse, muitos dos empregados não tinham ela registrada e isso coloca tanto eles quanto os empregadores em risco. Existe, dentro da Lei de Estrangeiros, lá no artigo 185, salvo equívoco meu de memória, certo? A previsão de que podem ser feitas fiscalizações nos locais de trabalho e, se for detectado que existe um estrangeiro empregado ou a prestar serviço, mas ele não tem nenhum visto de residência, nenhuma autorização de residência, nenhum documento que habilite a ele trabalhar em Portugal, podem ter aí processos contraordenacionais. Então, isso é um prejuízo para as duas partes, empregador e empregado, e também vale a menção dentro da nossa petição. Então, a questão da CPLP vem nesses dois aspectos. E lembrando, né, também, o outro ponto, que é a liberação do sistema, porque isso também permitiria muitas pessoas a terem já a regularidade, poderem trabalhar, poder realizar a vida normalmente em Portugal. Uhum. E essa questão do desbloqueio da RCPLP, o que a proposta do senhor vem dizer é para essas pessoas que já estão aqui ou também englobam as pessoas, os turistas, assim como consta na lei já do estrangeiro, essa questão da mobilidade da RCPLP. Eu vejo alguns advogados falando isso, olha, já está lá, mas não está sendo cumprido. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte: a situação da autorização de residência da CPLP está prevista na Lei de Estrangeiros desde a alteração que houve em outubro de 2022 pelo artigo 87A, ok? E isto se aplica, inclusive, o que nós pedimos na nossa petição, é a todos os casos em que entrem legalmente em território nacional com isenção de visto, ok? Que é exatamente o que está na lei. Então, não estamos a pedir nada além daquilo, da aplicação daquilo que já existe. Nessa situação, efetivamente, desde que foi incluída essa disposição na lei, nunca foi viabilizado. Então, existe lá um portal, fala, inclusive, que em breve teria essa disponibilidade, mas sempre ocorre algo, ou sempre aparece algum empecilho, algum obstáculo que impede. É mais ou menos como se eu falasse para Ana Carolina que hoje à tarde ela vai ganhar uma Ferrari, certo? Vai poder dar as voltas que quiser no dia de hoje. Depois tem que me restituir minha Ferrari, porque eu não posso deixar ela aí, ok? Mas não lhe dou a chave. Então você vai conseguir dar alguma volta? Não. É só uma forma jocosa de nós dizermos o que aconteceu aqui. Então a lei diz: olha, você pode, mas as ferramentas necessárias para que você exerça esse direito
não existem, não estão disponíveis nesse momento. Então, infelizmente, né, a situação é essa. Os advogados, obviamente, todos já perceberam essa situação e entendem que é uma violação de direito. E até o judiciário já percebeu essa situação, tanto que já houve Uhum. liminares nesse sentido, porque se a lei prevê, teria que se viabilizar, inclusive de acordo com outros códigos procedimentais que existem dentro de Portugal, deveria se possibilitar o acesso. Agora, por que não se possibilita o acesso? E, de novo, vem uma série de obstáculos e dificuldades. Então, nós acreditamos que realmente essa petição pode vir, inclusive, a incentivar não só o governo, mas os outros partidos, né, a entenderem um pouco essa dificuldade, entenderem o que ocorre hoje e providenciar uma mudança. E, lógico, nós torcemos para que a mudança seja no sentido de viabilizar o acesso, e não de alterar a lei e alterar os requisitos para o acesso. Exato, já consta na lei, eu cheguei a ver o ministro da Presidência falando sobre isso, está na lei e precisa ser cumprida. Mas eu vi também, durante a votação do parlamento, que não chegou nem a uma votação de fato, chegou, né, a encaminhar para a comissão, eu vi também ali partidos não sendo nada receptivos com essa situação, né? Sendo incisivos que são contra essa situação. Como o senhor analisa, como acredita que será a receptividade da sua proposta na comissão? E é claro que o senhor vai usar de que também isso já consta, né? Uma legislação, não é nada novo, mas como o senhor acredita que será essa receptividade e o que deve vir por aí? Eu acredito que ideias diferentes são muito boas, ok? E eu sei que existem partidos com visões diferentes sobre imigração. E é justamente por isso que eu fico muito feliz de, nesse momento, ter a oportunidade de ir lá. Porque é uma forma de nós, imigrantes, participarmos dessa discussão que está, nesse momento, exclusiva ao parlamento, né? Então, tem os partidos a discutir com as suas ideias próprias, com as suas identidades próprias e, obviamente, com seu ponto de vista sobre o que aconteceria se liberássemos isso, abríssemos aquilo, modificássemos essa lei. O nosso ponto de vista é explicar que há muita gente, muitas pessoas com uma boa qualidade para Portugal, que infelizmente estão aqui numa dificuldade documental, mas que mantém a sua vida dentro dos melhores padrões da lisura, da honestidade e contribuem muito com Portugal, adotaram Portugal. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, tá? Uhum. E é isso que nós queremos levar. Levar a visão de que a grande maioria são pessoas boas, honestas e trabalhadoras. E, de fato, existe, como existe em qualquer nacionalidade, infelizmente, pessoas que nos embaraçam. Então, existem pessoas de nacionalidade norte-americana, chinesa, ucraniana, russa, Uhum. brasileira, mexicana, que causam embaraço aos outros. E nós não estamos pedindo para que aceitem os que causam embaraço. Nós estamos pedindo justamente para que aceitem quem? As pessoas que trabalham, para que auxiliem os empregadores, porque hoje uma multa de 2.000 euros em uma empresa em Portugal que não está muitas vezes bem Uhum. financeiramente pode significar fechar portas, ok? E estamos a pedir que auxiliem as famílias a manterem-se juntas e os menores, as crianças que estão efetivamente envolvidas com o país, que estão a estudar a cultura do país, a história do país, a língua do país e se identificam muitas vezes como pessoas deste país, a serem reconhecidas como pessoas desse país. Então, perceba, nós estamos a tratar de todas as pessoas honestas, corretas, que querem o melhor para suas próprias vidas e para Portugal. De famílias, né? Famílias que estão aqui, com os pais contribuindo, trabalhando, e crianças, como o senhor disse, né? A minha filha veio com 1 ano, hoje ela tem 4 anos, Tá? ela está muito mais tempo em Portugal, ela conhece Portugal, ela nem tem memórias do Brasil. Então, se ela tivesse sem documentação, seria realmente, eu sei que há vários, assim.
Uhum, Antes de passar para o reagrupamento familiar, eu queria entender se essa questão ainda da RCPLP, do desbloqueio do portal, uhum. na sua proposta, há algo específico sobre essa documentação que seria exigida, ou como seria filtrado, como saber quem é esses que estão vindo com vontade de trabalhar ou não? Basicamente, eu vejo que a atual forma com que ela é emitida, para um ano inicialmente, pode permitir Portugal identificar as pessoas corretas ou não. E óbvio, nesse um ano é um tempo para adaptação para quem chega, é um tempo que a pessoa vai identificar se ela de fato se adapta e se interessa em manter-se em Portugal, como também, se for uma pessoa de má índole, Portugal identificar que está a aprontar aqui, ok? Uhum, Por isso, nós não pedimos nem alteração do prazo inicial com o qual ela é prevista. Um ano, mais dois, mais dois. Isto certo. nós mantemos da forma que está. Mas, efetivamente, não vemos necessidade, razão para se criar entraves que podem burocratizar esse tipo de residência e causar atrasos nas concessões. Então, nós Uhum, sempre temos que lembrar do seguinte: hoje é um regime privilegiado, similar ao regime que existe para o cidadão europeu, que necessita apenas ir a uma Câmara Municipal, munido do seu passaporte, um número de contribuinte e um extrato bancário, explicar, olha, isso aqui é o que eu tenho para me manter aqui em Portugal. Não apresenta certificado criminal, certo? uhum, E não é porque não existem pessoas a cometer crimes de nacionalidade europeia, é, perceba, uhum, e conseguem, neste caso, 5 anos de residência em Portugal. Então, o que nós identificamos da residência da CPLP e a sua emissão de um ano, ela é até positiva na forma que está, porque é um regime desburocratizado, que não pesa sobre a AIMA, não pesa sobre nenhum órgão do governo e consegue realizar essas emissões. Uma vez emitido, durante um ano, se for uma pessoa de má índole que veio para aprontar em Portugal, muito provavelmente nesse um ano já vai ficar com um rabinho solto, já vai ficar com uma fichinha, já vai uhum, ficar com algum probleminha. E quando for renovar, e aí é um assunto para renovação, opa, mas o que que você tem aqui que está no tribunal? O que que você tem aqui que está formando dívidas? O que que você tem aqui que está lhe desabonando? Por que isso? E óbvio, aí é o momento em que aquela burocracia adicional compensa na AIMA para esses casos específicos que já são apontados no sistema, como ocorre no caso das renovações automáticas. Elas funcionam de certa forma desburocratizadas, você não precisa comprovar nada mais. Então, lá atrás, há 2 anos, comprovou que tinha um emprego e meio de subsistência. Agora, na renovação, faz o pagamento de uma taxa. Ah, mas e se tem algo no sistema? Se tem algo no sistema, ele não deixa nem você pagar a taxa. Ele convida você a comparecer lá. uhum, Então, isso tudo é capaz de ser implementado, e por isso que eu vejo que não existe razão para se criar burocracia adicional. E é isso que nós não queremos, ok? Porque uhum. mais burocracia, mais confusão. Quanto mais confusão, mais atraso. Quanto mais atraso, a CPLP tende a virar a próxima manifestação de interesse, que daí vai levar 2 anos para ter uma emissão. Um título que saía em 5 dias vai virar um título que sairá em, quiçá, 2 anos. Não acho justo isso com as pessoas. Certo. Super entendido. E aí eu queria entrar um pouco mais na questão do reagrupamento familiar. O que o senhor pede na proposta é o reagrupamento familiar para todos os que fazem parte, claro, do agregado familiar, de quem possui a RCPLP. Não, este é um pedido maior, não tem relação unicamente com a Com a CPLP. RCPLP, ok. Mas Exatamente. eles estão Então, incluídos, porque esse é um grande problema da RCPLP, muita gente fala da questão do papel, mas o direito, e que falaram tanto que seriam os mesmos direitos, o direito do reagrupamento familiar, ao meu ver, é vamos lá. uma Eu vejo, situação que eu nem consigo compreender. O que que acontece? eu vejo que
Na verdade, isto tudo ocorre porque não foi viabilizado o sistema do não tenho visto consular. Hoje, Uhum. tem duas formas de uma família vir a Portugal, ok? A forma um, cidadãos, por exemplo, de Angola fazem muito isso. Vem mamãe, papai e filhinho. Eles vieram com um visto de turismo, visto Schengen, fazem o registro no portal da CPLP, e aí Uhum. a filhinha tem que comparecer junto com o papai e com a mamãe na AIMA para certificar que estão acompanhados, né, com essa menor, e ela tem ali um reagrupamento familiar pela CPLP, porque ela tem Eu uma não sabia dessa residência da situação. CPLP. Tudo isso porque para os outros países, mesmo para turismo, é preciso fazer um visto Schengen, que não Exatamente, acontecem para os brasileiros, que bastam vir como exatamente. turista, né, não necessita de um visto. Vamos pegar aqui o caso de um cidadão brasileiro. O papai vem com um visto, vamos supor um visto de procura de trabalho, ok? Estou pegando aqui um caso bem específico, um visto de procura de trabalho. Nós temos ali a mamãe que veio também com o visto de procura de trabalho e a filhinha. Uhum. A filhinha não consegue se adequar a esse visto, ok? Ou um outro caso bem específico, papai e mamãe tinham manifestação de interesse e a filhinha. A filhinha não tem. Então, assim, previsão na lei para fazer esse reagrupamento familiar já existe, por quê? Porque a regra para o reagrupamento familiar continua a mesma. E, contanto que tenha a mesma nacionalidade, né, ou uma nacionalidade de um país da CPLP, o filho pode ter acesso ao mesmo título de residência dos pais. A questão é que não está sendo aplicado. Na petição que nós fizemos do reagrupamento, e respondendo agora a sua pergunta, nós fomos direto num problema maior que tem ocorrido hoje com a questão do reagrupamento. A distinção injustificada de diversos casos. Hoje, por uma falha, certo? Podemos dizer bem isso, por uma falha das autoridades do governo, da AIMA, e não é uma coisa de hoje, é uma coisa já de anos, existe um universo desconhecido de famílias que não conseguem executar o reagrupamento familiar. Por quê? Basicamente, o acesso via telefone é impossível e Uhum. improvável, ok? E as pessoas hoje estão a recorrer, inclusive, a ações judiciais para ter acesso a uma vaga diante da falta, da defasagem de vagas, ok? Agora, já existe um projeto por parte da AIMA em execução que funciona. Esse projeto, ele visa ali para os menores de idade iniciarem um reagrupamento familiar online e isso permite a eles, inclusive, englobar daí outros maiores que estejam dentro do mesmo agregado familiar. E olha, isso é muito bom, não estou reclamando disso, mas Uhum. digo que isso poderia ser ampliado, ser permitido fazer o cadastro e o acesso dos familiares no sistema, porque afinal isto poderia ser estendido de forma universal, e aí o Exato. governo ia ter uma maior dimensão do número de famílias que estão em Portugal hoje, sem capacidade de acesso à AIMA, iria conseguir estabelecer políticas de atendimento mais assertivas, e digo mais, poderia aproveitar parte da estrutura de missão que já foi criada para fazer análise documental informaticamente, ou seja, através dos meios telemáticos, certo? E também reduzir estas pendências, que são pendências, mas não estão contabilizadas. Então, Uhum. o que nós pedimos é justamente uma alteração na lei para que vislumbre um acesso mais amplo para esses casos de reagrupamento familiar, incluindo, né, os casos que não são só dos menores, né, Uhum. e permita muitas famílias que hoje estão injustiçadas, estão discriminadas por conta da realidade do seu agregado, famílias que às vezes não têm filhos, famílias em que existem idosos que necessitam desse tipo de cuidado, famílias em que o filho às vezes está aqui em Portugal, é maior de idade, mas ainda é dependente, certo? Uhum. Famílias em que o filho é maior de idade, mas tem alguma deficiência. Então, percebe, existe um universo de casos, uma universalidade de situações em que, infelizmente,
os meios que hoje estão disponíveis não acessam. Então, o que nós pedimos é que se permita esse registro, que se permita se conhecer esse universo, e uma vez conhecendo isso, aí sim, que se dê, né, o ordenamento e o caminho correto para cada um dos casos. Por quê? Porque resolver parte das pendências e não permitir que os outros se registrem e virem pendências é uma forma de nós resolvermos apenas metade dos nossos afazeres. É como se a senhora me falasse assim: limpa o seu quarto. Eu ia falar isso para o seu filho. Quem está assistindo deve falar isso para o seu filho. E aí o seu filho faz o quê? Pega toda a sujeira, coloca para fora do quarto e fala: tá limpo. Eu não vejo que nós devemos ir por esse caminho. Eu acho que limpar é limpar de verdade. Resolver pendências é resolver pendências de verdade, mesmo que elas não estão contabilizadas. Certo. E quais são os próximos passos, doutor? O senhor estará lá, então, no dia 23 de outubro, semana que vem, levará as 4 propostas, será ouvido por todos os partidos. Estou muito curiosa de como que vai ser tudo isso. E depois, o que acontece? Depois disso, a comissão se reúne, elabora um relatório sobre as petições. Obviamente, cada um dos partidos, como vai ter os seus representantes lá, é livre para elaborar propostas com base no que nós temos na petição. Inclusive, os partidos podem se unir para apresentar uma proposta conjunta, ou podem, inclusive, né, o próprio governo receber isso e fazer alterações nos projetos que tem, e torcemos para que isto evolua no sentido de influenciar e auxiliar boas alterações no que já está em discussão, porque já existem projetos lá em discussão, ok? E, óbvio, cabe aos parlamentares decidir como é que vão colocar esses textos, né? O meu trabalho vai até aonde ele alcança. A minha mão é pequenininha, ela não é grande. Eu sou uma pessoa que não tenho o mesmo acesso que um deputado tem, ok? Uhum. E, óbvio, o deputado de um partido ou o próprio partido, né, que está ali representado na Assembleia da República, pode apresentar as alterações que quer ver. Então, a minha função é conversar com as pessoas certas e apresentar a realidade. Eu não preciso mentir, eu não preciso fantasiar, eu só preciso apresentar a realidade. Você conhece a realidade dela. A realidade, infelizmente, hoje em Portugal, a imigração hoje em Portugal, ela está a agonizar. É isso que nós temos que demonstrar. Exato. E há alguma forma dos imigrantes que estão em Portugal contribuírem com esse processo? Já Ou, contribuíram? exato, isso que eu ia perguntar, ou é no momento mesmo de assinar aquela petição para que o senhor possa ser ouvido? Agora é essa a nossa contribuição? Há algo mais que a gente possa fazer a não ser torcer e acompanhar ali todos os detalhes, as atualizações em todas as suas redes? Ana, primeiro eu tenho que agradecer muito a você, tá? Oh, Porque sempre que eu faço uma petição, sempre que a gente comenta sobre o assunto, você ajuda a divulgar. E eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão, né? Eu tenho que agradecer muito a cada uma das 8.300 e tal pessoas que assinaram, que estiveram apoiando cada uma dessas propostas. Às vezes, uma das propostas fez sentido para você, então você assinou, e tem outras, óbvio. Se não fosse essa ajuda que vocês dão antes disso se tornar algo importante, jamais se tornaria algo importante. Então, agora eu só peço que eu seja iluminado e que tudo dê certo e que eu não tenha dor de garganta no corações, dia. torcida, Só energia isso. positiva. Exatamente, exatamente. Olha, nós estaremos todos acompanhando com muita, realmente mandando o máximo de energia positiva para o senhor, para que realmente o senhor fale as palavras certas ali naquele momento que o senhor será ouvido, né, pelos partidos. Isso é um tamanho
tão gigante. O senhor falou ali do seu tamanho perante um deputado, mas olha, o que o senhor está fazendo, abraçando esses imigrantes, não só brasileiros, mas de diversas nacionalidades, e lá defendendo, não é o senhor tem a sua documentação, mas de Exatamente. tantas pessoas ali que estão nesse processo e que estão aqui há anos em Portugal, sem um documento, sem um reagrupamento, tudo isso que o senhor citou aqui, bravamente, assim, eu só posso aplaudir tudo isso, agradecer, dizer, conta com a gente, conta com o Posso Te Mostrar, para sempre divulgar aí todas as petições e mandar muita energia positiva. Eu agradeço muito a energia positiva e, de novo, agradeço mesmo cada vez que você divulga uma dessas ações que nós fazemos, porque eu acredito que a gente tem capacidade de influenciar para o bem os parlamentares. Exato. É isso. Muito boa sorte. Obrigado. Sucesso semana que vem. Depois o senhor volta aqui para contar tudo. Tá bom, eu volto sim. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. Então, olha, já sabe, depois do dia 23 estaremos aqui também, atentos, acompanhe aí todas as redes sociais do Dr. Célio Sal, e vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ficar de olho também. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.